Nós hoje vamos falar sobre o século XI, que foi um século onde as rivalidades e os conflitos internos no Islã, com lutas entre vários grupos islâmicos, como os fatímidas contra os abássidas, os turcos seljúcidas contra os fatímidas. Esses conflitos lá entre o Islã, dentro do Islã, esse conflito todo contribuiu para que o Islã acabasse tomando decisões contra a peregrinação de cristãos até Jerusalém. Porque os islâmicos dominavam aquelas terras ali onde é hoje Egito, onde é hoje Líbano, onde é hoje Israel, onde é hoje Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Turquia, aquela região toda ali no Oriente Médio. Os islâmicos dominavam lá no ano 1009, no ano 1015, no ano 1035, no ano 1050 e assim por diante. Então, em todo o século XI, esses conflitos internos do Islã acabaram por prejudicando, porque os islâmicos, os governantes islâmicos foram extremamente duros, radicais, intolerantes com os cristãos. Assim como hoje, por exemplo, lá no Oriente Médio, o Irã disputa com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é islâmico sunita. O Irã, hoje, é islâmico xiita. Então, eles disputam entre si para o domínio, o governo, a influência maior ali nos países islâmicos no Oriente Médio. Então, por exemplo, o Islã hoje no Irã influencia, investe, arma os grupos duros e grupos radicais, e grupos como o Hezbollah lá no sul do Líbano, grupos como o Hamas lá na faixa de Gaza, grupos como os Houthis lá no país do Iêmen. Então o Irã, nessa briga interna com a Arábia Saudita, interna que eu digo em relação ao islamismo, essa briga entre islâmicos pela supremacia daquela região acaba prejudicando, acaba trazendo problemas para países que não são islâmicos, como há 1000 anos atrás, mais ou menos, no século XI, os cristãos foram prejudicados tremendamente nas suas peregrinações até Jerusalém, por esses governos islâmicos nas várias regiões ali, no local ali no Oriente Médio. Só para dar alguns exemplos, no ano 1009, por ordem do califa Fatímida, o Santo Sepulcro foi vandalizado e quase totalmente demolido. Isso trouxe um sentimento de revolta enorme aos cristãos. No ano 1048, também no ano 1056, tanto em 48 quanto em 56, 2 grupos de cristãos peregrinos da França que iam até Jerusalém, quando passaram por terras dominadas por islâmicos, foram mortos, e quem não morreu foi escravizado, foi vendido como escravo. Então, chegar a Jerusalém tornou-se algo extremamente perigoso, até mortal. No ano 1067, um grupo enorme de cristãos germânicos, entre 7 a 10 mil cristãos germânicos, no ano 1067, foram mortos. Ataques de islâmicos. A intolerância do islamismo sempre foi extremamente grande. E nessa época aí do século XI foi mortal. Esse grupo de germânicos, quem não foi morto, foi escravizado, foi vendido como escravo para diversas terras dominadas pelos islâmicos. No ano 1086, houve um massacre islâmico na cidade espanhola de Sagrarras,
onde milhares de cristãos foram mortos e escravizados, além de muitos sequestros que os islâmicos faziam para escravizar ou pedir recompensa, tanto para homens quanto mulheres cristãs. Eles faziam lá onde é hoje a Espanha, em vários outros locais da Europa, em partes da onde é hoje a Itália, eles faziam isso também. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando em 1095 o Papa Urbano II falou das cruzadas para retomar Jerusalém, esse sentimento de incômodo, de revolta com a intolerância islâmica aflorou. Isso aflorou, porque os cristãos da Europa, os cristãos lá no Oriente Médio, por exemplo, tinha região que os islâmicos dominavam, que quem não era islâmico, quem era cristão, pagava um imposto de 50% do que recebia. Além disso, usava marcas no braço, na cintura, para serem descriminalizados. Discriminados mesmo. Eram discriminados por quê? Porque eram cristãos. Então, aquelas regiões onde o islamismo, os governantes islâmicos dominavam, havia muitos cristãos discriminados e havia muita perseguição. Então, em todo o século XI, aquele movimento radical, intolerante do islamismo contra os cristãos que iam peregrinando até Jerusalém ou que moravam em regiões no norte da África, em regiões no Oriente Médio, onde os islâmicos dominavam, toda essa atitude intolerante dos islâmicos acabou gerando todo um sentimento contra os islâmicos. Acabou gerando um desejo de realizar algo para mostrar aos islâmicos que os cristãos não poderiam continuar a ser tratados de forma dura, de forma desrespeitosa, com tanta agressividade. Então, quando houve a notícia da proclamação da cruzada, no ano 1095, foi o somatório, desde o ano 1009, dessas datas que eu já citei aqui, em alguns outros momentos. Então foi o somatório de toda essa atitude de intolerância contra os islâmicos que acabou aflorando. Então, o povo cristão na Europa e o povo cristão na Ásia, ali na Ásia Menor, onde é o Oriente Médio, o povo cristão foi em um só foco, que era a luta contra aquela atitude de intolerância dos governantes islâmicos. Então, isso aí movimentou toda uma atitude da cristandade contra aquelas decisões e também atitudes dos governantes islâmicos. Como hoje também existe um sentimento em muitos dos cristãos no Ocidente, um sentimento contra a intolerância dos islâmicos hoje, na atualidade. Grupos islâmicos que lutam entre si acabam tendo atitudes de intolerância muito grande contra sociedades não islâmicas, principalmente as sociedades cristãs, e isso gera um sentimento de repulsa, isso gera um sentimento, muitas vezes, de contrariedade a essas situações de governantes islâmicos. Há 1000 anos atrás também foi isso, e motivou de forma decisiva o surgimento das cruzadas, e o povo cristão europeu abraçou a convocação da cruzada como uma maneira de reagir à intolerância islâmica. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Nós vamos entrar em contato com você, vamos te responder. Até mais. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos.